Hoje nós vamos conversar sobre como em momentos decisivos da nossa vida, talvez momentos de dores, de tribulações, momentos em que precisamos tomar decisões tão importantes para o nosso futuro, o que fazer nesses momentos decisivos da nossa vida, amém? E diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é direção, que é alimento para o nosso espírito, que é provisão para tudo aquilo que precisamos. Nós te pedimos, Espírito Santo, encontre em nossos corações uma terra, um terreno fértil, para que a semente da palavra seja gerada e gere frutos, para que haja, Senhor, frutos de transformação em nossas vidas, a partir daquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, aqui nós nos deparamos com um homem que se encontrava em um momento decisivo da sua vida. Ali não estava apenas a sua filha prestes a morrer, mas o seu futuro, o seu legado, porque aquela menina era filha única. Era a representação, a continuidade do nome de Jairo. Era aquilo que ficaria mesmo depois que ele morresse. Muitas vezes nas nossas vidas nos deparamos em momentos de dor, momentos em que parece que tudo está dando errado. Talvez você sonhou tanto com um casamento. Talvez você sonhou tanto com esse negócio. Você sonhou tanto com algo na sua vida e parece que parece que tudo está indo por água abaixo. E foi exatamente o que estava acontecendo na vida de Jairo. Jairo viu o seu futuro ser barrado, ser encerrado naquele momento. Toda a sua perspectiva de vida, de futuro, estava por um fio. Sua filha tão amada,
aquela que foi tão desejada, tão esperada, em um momento que deveria ser um momento de celebração na vida daquela menina, porque na cultura judaica, aos 12 anos, a menina se tornava mulher a partir da primeira menstruação, a partir do primeiro ciclo, e isso era um momento de celebração, porque a partir de então ela se tornava uma mulher. Mas no momento que deveria ser de celebração, havia dor, havia choro, havia frustração. E somente um poderia mudar por completo essa história. E Jairo, que era um homem tão importante, Jairo carregava um título, Jairo carregava um status, Jairo era um homem poderoso naquele lugar, naquela região, provavelmente era Cafarnaum. Aqui a Bíblia não cita o nome, mas Jesus vinha do outro lado do mar da Galileia, onde ele tinha feito o milagre de transformar a vida daquele endemoniado em Gadara. E Jesus foi expulso de Gadara porque ele tinha feito um milagre, então ele volta para Cafarnaum. E naquele lugar, um grande milagre estava prestes a acontecer. Ali Jairo, que era esse homem tão importante, um homem tão renomado que já tinha procurado, provavelmente nos médicos, em orações, em tudo aquilo que podia ser feito pelo ser humano, Jairo já tinha feito para que a sua filha fosse curada. Talvez nesse lugar de dor que você tem vivido, nesse desafio que você vem vivendo nesse momento, você já fez tudo o que estava ao seu alcance. Você já procurou pessoas, amigos, situações, tudo o que podia ser feito por você já foi feito, mas a situação não muda. E nessas horas o que fazer? Nesses momentos decisivos da nossa vida, no momento em que precisamos tomar decisões que ou é tudo ou é nada, ou é morte ou é vida, o que eu posso fazer para que as circunstâncias mudem? E Jairo nos ensina aqui nessa história sobre que passos, que decisões tomar para momentos em que a nossa vida pode tomar um rumo para o bem ou para o mal. A primeira coisa que Jairo nos ensina ele foi até Jesus com humildade. Aquele homem que era tão importante. Um homem que ele era responsável pelos atos, pela administração de tudo que acontecia lá na sinagoga. Aquele homem tão importante compreendeu que tudo que podia ser feito por ele já tinha sido feito, mas existia um que poderia fazer aquilo que ele não podia. E Jairo corre para Jesus. E deixa eu te falar algo, Jairo correr para Jesus naquele momento não era nada fácil para ele. Jairo correr para Jesus diante de toda a multidão significava, eu estou abrindo mão da minha posição como chefe, como representante, como alguém que carregava um status, eu estou abrindo mão de tudo para me ajoelhar diante desse Cristo e pedir o meu milagre. Porque naquele momento, Jesus já estava sendo criticado, já estava sendo perseguido pelos religiosos. Naquele momento, aqueles que seguiam a Jesus já estavam sendo ameaçados de serem excluídos do convívio da sinagoga, do convívio religioso. E Jairo abriu mão de tudo isso, porque ele compreendeu que em meio à sua dor só existia um que poderia fazer o milagre. Eu não sei qual é a dor, qual é a dificuldade que você tem vivido nesse momento. Talvez você diga assim, pastora, é o meu trabalho, a minha empresa, é o meu casamento. Eu sonhei tanto com esse casamento, eu sonhei tanto em viver uma história diferente e acabou. Esse sonho está aqui, está em cima de uma cama, prestes a morrer. E nessas horas, a primeira coisa que você precisa fazer é correr para Jesus. Compreender que somente nele nós encontramos a solução. E com humildade. A Bíblia conta a história de um grande general chamado Naamã. Esse homem era um general sírio e ele tinha lepra. Só que a sua armadura escondia toda essa lepra, toda essa doença. E então ele tinha uma serva na sua casa que era israelita e ela disse para Naamã, meu senhor, na minha terra existe um profeta e eu sei que se ele orar pelo Senhor, o Senhor será curado. E então Naamã procura esse profeta. Só que quando ele chega lá, o profeta nem o recebe. Só manda um moço e dá um recado dizendo assim, dê 7 mergulhos no Rio Jordão. E então Naamã, um general tão importante, diz assim, por acaso na minha terra não existem rios mais limpos, rios melhores, que eu pudesse mergulhar?
E aí vem um outro servo e diz algo que muda a história de Naamã, dizendo assim: meu senhor, se fosse algo difícil que o profeta te pedisse, tu farias? Por que você não faz só isso? É só um mergulho. Mas esse mergulhar no Rio Jordão requer humildade. Requer abrir mão dessa armadura, de tudo aquilo que esconde as nossas dores, que esconde aquela lepra de Naamã. Isso significava abrir mão de tudo isso e se permitir ser humilde e vulnerável diante de Deus. E assim Naamã fez. Naamã obedeceu o comando do profeta Eliseu, foi até o rio, mergulhou 7 vezes e foi curado. E eu imagino que se Naamã tivesse feito diferente, se o orgulho de Naamã tivesse falado mais alto em seu coração, ele não teria recebido a cura que ele queria, a cura que ele precisava. E assim foi com Jairo. Jairo foi diante de Jesus com humildade. Jairo foi vulnerável diante de Cristo. Jairo apresentou a sua dor. Jairo apresentou aquilo que era tão necessário na sua vida. Só que muitas vezes nas nossas vidas nós achamos que diante do problema é a força do nosso braço quem vai resolver. Muitas vezes, dentro do trabalho, a gente diz assim: não, é a minha capacidade. Não, eu tenho experiência, eu tenho conhecimento. Só que muitas vezes, determinadas situações fogem do nosso controle. É nessa hora que nós precisamos entender que ainda que fuja do nosso controle, Deus não perdeu o comando do barco. Deus não saiu do leme do barco da nossa vida. Se você o tem convidado para dentro do seu casamento, para dentro da sua empresa, Ele não tirou a mão do leme do barco, Ele está conduzindo a sua vida. Quando nós o convidamos para fazer parte da nossa história, ainda que os momentos sejam mais desafiadores, ainda que a tempestade dê com toda a força contra o barco, ei, se Jesus estiver no barco, existe um tempo de bonança chegando. Queridos, eu tenho uma bebê pequena de 10 meses que ainda dá aquele trabalhozinho para dormir de noite, acorda algumas vezes. E durante essa semana, Deus ministrou ao meu coração. Ela acordou, era umas 4 e pouco, algo perto disso. E estava tão escuro, tão escuro. E Deus ministrou naquela madrugada ao meu coração dizendo: filha, lembre-se de uma coisa, é mais perto do amanhecer que fica mais escuro. Muitas vezes existem situações na nossa vida, nós estamos prestes a ver o milagre, mas parece que tudo está indo de mal a pior, parece que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. Mas é nessas horas que nós precisamos ter uma fé inabalável. Jairo tinha uma fé inabalável em Cristo Jesus. Jairo, diante de toda circunstância, diante de ver a sua filha ali doente, ele correu para Jesus. Ele correu para aquele que poderia mudar a sua história. Ele foi vulnerável, ele se prostrou e insistentemente ele pediu a Jesus: minha filhinha está doente. Precisamos ser constantes no clamor. Precisamos nos permitir acessar esse lugar em Cristo para vermos o milagre acontecer. E Jesus não faz ouvido de mercador a dor dele. Jesus começa a caminhar com Jairo em direção à sua casa. E isso nos mostra que Jesus não é insensível à sua dor. Eu não sei quantas pessoas tem aqui, talvez algo perto de 2.000 pessoas. E para muitos de nós que ainda não tivemos uma experiência profunda com Deus, parece que Deus olha somente para uma multidão. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que esse mesmo Jesus que olhou de forma individual para Jairo, que contemplou a dor de Jairo, que sentiu a dor de Jairo, que teve empatia pela dor de Jairo, é o mesmo Jesus que está aqui nesse lugar, e Ele olha para você de forma individual. Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu problema, Ele conhece a sua necessidade, e a partir do momento que você o convida: Jesus, vem para a minha casa, Ele diz para você: eu caminho com você. Diante desse problema, diante dessa dor, você não está sozinho. Eu caminho com você. Queridos, em momentos da minha vida, alguns anos atrás, Deus trouxe no meu coração uma canção que eu escutei, eu não lembro nem o nome do grupo. Porque em meio à dor, muitas vezes parece que a gente está sozinho.
Nos momentos mais difíceis, parece que não tem ninguém do nosso lado. Parece que Jesus se esqueceu da gente. E tem uma canção que a letra dela diz assim: você nunca está sozinho. Deus jamais te deixará. Ele tudo vê e não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Esse é o Jesus em quem eu creio. Talvez no meio daquela multidão, quando Jairo chegou e se apresentou diante de Jesus, parecia assim, meu Deus, no meio de uma multidão, as pessoas o comprimiam, porque as pessoas queriam ser tocadas por Jesus, as pessoas sabiam que se Jesus as tocasse, seriam curadas. Era muita gente precisando de um milagre. Como se destacar no meio da multidão? Como chamar a atenção de Jesus no meio de tantas pessoas que desejavam, precisavam também de um milagre? E Jairo entendeu que ao se ajoelhar, ao se render, ao ser vulnerável diante de Cristo, a ter fé, uma fé inabalável em Jesus, ele receberia a atenção de Jesus para viver então o seu milagre. Só que no meio do caminho acontece um imprevisto. Parecia ser um imprevisto, quando na verdade não era. Jesus caminhando com Jairo, a multidão comprimia, e de repente ele para tudo e pergunta: quem me tocou? E aqui começa uma história que está completamente ligada à história da filha de Jairo. A filha de Jairo tinha 12 anos, mas ali existia uma mulher que há 12 anos estava em sofrimento. Uma mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia contínua. Ela já tinha perdido tudo, ela gastou tudo que ela tinha para ser curada e só piorava. Uma mulher que precisava desesperadamente de um milagre. Ela era rejeitada, ela era excluída da sociedade, porque uma mulher que estava no seu período menstrual, ela não poderia tocar em ninguém ou em nada, porque tudo aquilo que ela tocasse se tornava impuro. Ela ficava à parte, excluída do convívio social, do convívio familiar. Só que aquela mulher há 12 anos vivia a dor da exclusão. Há 12 anos ela vivia a dor da rejeição. Há 12 anos ela não sabia o que era dar um abraço. Há 12 anos ela não sabia o que era cumprimentar alguém. Há 12 anos ela não sabia o que era chegar à porta do templo. Há 12 anos ela vivia à margem. Há 12 anos ela esperava por um milagre. Queridos, isso nos ensina a respeito da perseverança em buscar o nosso milagre. Existem pessoas talvez que estão aqui há 2 meses orando pelo seu milagre e Deus pode fazer. E eu creio que Ele fará. Mas existem pessoas que estão como aquele paralítico ali diante do tanque que ficou há 38 anos esperando por um milagre. A minha mãe passou 28 anos orando pela conversão do meu pai. E foi só no leito de morte que ele aceitou a Jesus, que ele reconheceu esse Jesus como Senhor e Salvador. Existem pessoas que passam anos e anos, mas existem pessoas que diante do primeiro vendaval, diante do primeiro desafio, elas já desistem do milagre. Aquela mulher tinha tudo para se entregar. Ela tinha tudo para desistir. Ela tinha tudo para entregar os pontos. Mas ela, nem que fosse no último suspiro, nos ensina que ainda que, a palavra do Senhor diz, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja ovelha no curral, ainda que pareça que nada está dando certo, todavia, é diante de Jesus que nós acessamos o milagre. E eu quero te desafiar nessa manhã a compreender a importância da sua constância, da sua perseverança em buscar o seu milagre, em buscar a mudança, em buscar aquilo que você precisa diante de Deus. Não desistir. Ainda que você diga, pastora, mas já faz tanto tempo que eu tenho orado, que eu tenho clamado e eu não vejo nada mudar. Sabe, queridos, uma árvore com raízes profundas, você não consegue ver aquilo que está acontecendo debaixo da terra. Mas quando ela começa a brotar, quando ela vai para fora, quando você começa a ver os frutos, ninguém sabe os processos
que essa semente até então, que essa árvore passou escondida ali debaixo da terra, para contemplar o milagre. Muitas vezes na nossa vida, esse tempo de espera nos estica, nos desafia. A espera do milagre, muitas vezes, se torna a nossa maior angústia. Muitas vezes queremos fugir dos processos. Às vezes a gente quer correr desse lugar de dor que o processo nos leva. Porque é difícil, é doloroso. Domingo passado, o pastor Davi pregou aqui sobre podas. Sobre muitas vezes estarmos em uma estação de poda na nossa vida e que isso dói. Mas para que possamos gerar frutos, é necessário que passemos pela poda. Um prédio alto, uma grande edificação, precisa ter alicerces, fundamentos fortes, grandes fundamentos. E isso muitas vezes é doloroso. Viver esse processo até chegar no dia do milagre é desafiador para a nossa fé. Mas eu quero te dizer algo, permaneça. Em uma maratona, normalmente são os corredores amadores, os que não são profissionais, que saem com uma grande velocidade na largada, mas eles não conseguem chegar até o final. Enquanto aqueles corredores profissionais compreendem que não é a velocidade que os fará chegar na linha de chegada, mas é a constância, a cadência, o manter o mesmo ritmo durante toda a corrida. Portanto, se você tem vivido nesse momento da sua vida alguma colisão, você diz assim, está tudo tão difícil, coisas que antes eram fáceis, agora parece que estão muito mais desafiadoras, muito mais difíceis de serem executadas. Permaneça constante. Permaneça nesse lugar em Deus. Existem situações na nossa vida que quando a vitória está mais perto, é que se torna mais difícil. E é nessa hora que nós precisamos manter a constância. Pai, está difícil, mas eu não desisto. Pai, está doendo, mas eu vou continuar. Um corredor, muitas vezes, na maratona, ele precisa dizer para si mesmo, eu consigo, porque os músculos doem, os pés doem, as pernas doem. Parece que o seu corpo vai entrar em colapso e ele precisa dizer o tempo todo, eu vou conseguir, eu consigo, eu permaneço olhando para o alvo. Muitas vezes o que nos falta, quando nós estamos cansadas dos desafios e das dores, das lutas, é dizermos assim como o salmista disse, alma, se aquieta. É muitas vezes dizermos para nós mesmos, trazermos a esperança, trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Trazermos à memória as promessas, os sonhos de Deus, o que a palavra diz ao nosso respeito. Porque muitas vezes caminhamos, às vezes Deus vem trazendo palavras sobre quem você é, sobre aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Só que veio um enviado de Satanás e te diz uma mentira. E aquilo te faz paralisar, te faz desistir. Por uma palavra proferida, você perde as suas forças. Ei, maior é o que está com você. Maior é aquele que te chamou. Você não é o que as pessoas dizem ao seu respeito. Você é quem Deus diz que você é. Aquela mulher teve a sua história completamente transformada a partir do seu posicionamento e das suas decisões. A primeira coisa que ela faz é compreender qual era a sua necessidade. Mas o que é que isso significa na minha vida, pastora? Jesus uma vez chegou para um cego e disse, o que queres que eu te faça? Para nós é óbvio que ele queria enxergar. Para nós. Só que talvez para aquele cego não fosse. Muitas vezes nós precisamos ir até Jesus. E Jesus, qual é a minha real necessidade? Porque às vezes você está orando por algo insistentemente na sua vida. E o que Deus quer fazer é outra coisa. Há uns dias atrás eu recebi uma pergunta de uma pessoa dizendo assim, olha, eu terminei um namoro de muitos anos e eu estou esperando uma resposta em Deus e Deus não me dá resposta. E eu disse assim, você, de fato, quer ouvir o que Deus quer te dizer? Ou aquilo que você quer ouvir apenas?
Porque muitas vezes nós procuramos a liderança, procuramos pastores, procuramos amigos para conversar, compartilhar algo que a gente quer, no intuito, no sentido das pessoas aprovarem o nosso desejo, no intuito de que sejamos aprovados, para que Deus faça aquilo que a gente quer. Mas quando nós nos submetemos à verdadeira vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, nós compreendemos que Ele sempre vai ter o melhor para as nossas vidas. Deus, eu me submeto à Tua vontade. Gera no meu coração aquilo que são os Teus sonhos para mim. Fazemos como salmista: sonda-me, Senhor, e me conheces. Vê se há em mim algum caminho. Prova os meus pensamentos. Essa precisa ser a nossa oração diária. Me sonda, Senhor. Gera em mim um coração segundo o teu. Deixa eu te falar algo. Deus não tem apenas o bom para você. Deus tem o melhor. Talvez você está aí dentro de um namoro, lutando há anos. E Deus tem algo muito melhor para você. Nós precisamos aprender a depositar em Deus a nossa confiança. E essa mulher do fluxo de sangue, ela vai até Jesus com total consciência da sua real necessidade. Ela precisava de cura. E ela vai até Jesus com ousadia. Os seus problemas não a distanciou de Cristo, mas a aproximou. Tem gente que no meio da luta, no meio da dor, a primeira coisa que faz é murmurar. Por que Deus permitiu isso acontecer? Deus não é poderoso? Por que eu estou vivendo essa situação? Tem gente que ao invés de colaborar com Deus, ao invés de se submeter ao processo, se revolta com Deus, se levanta para querer arguir Deus. O livro de Jó mostra a história de um homem que foi completamente provado, perdeu tudo o que tinha. Mas ele compreendeu que não era desafiando Deus que a sua história seria mudada. A sua mulher olhou para ele e disse assim: abandona o teu Deus e morre. E ele olha para ela e diz: como falas uma louca. Aceitaríamos o bem de Deus e não aceitaríamos o mal que está nos acontecendo? Em meio às dores, nós precisamos ir até Ele e não permitir que a dor nos afaste dEle. Essa mulher, apesar de toda dor, de toda luta, de toda provação, ela correu para os pés de Jesus. O único que poderia mudar a sua história, o único que poderia mudar a sua vida. Ela tocou em Jesus apesar de todas as dificuldades. Você pode imaginar que uma mulher com hemorragia há 12 anos, ela era anêmica. Ela provavelmente não tinha forças. Tudo contribuía para que ela não acessasse o lugar do milagre. E talvez hoje você olhe para a situação que você tem vivido e você diga assim: de fato, tudo contribui para que eu não acesse o meu milagre. Mas apesar de tudo isso, apesar de todas as situações que contribuíam para que ela se entregasse, para que ela morresse, para que ela dissesse assim: tá bom, já deu, vou parar por aqui. Apesar de todas as dificuldades, ela tocou em Jesus. E o mais lindo é como Deus aprecia a sua fé no momento da dor. Aquela mulher poderia ter tocado em Jesus, recebido a sua cura, Jesus não ter dito nada e continuar caminhando. Mas Ele queria nos ensinar algo muito importante a respeito da cura dessa mulher. Primeiro, é que para curar a filha de Jairo, para dar vida ao futuro, primeiro ele precisa restaurar o passado. Toda a dor que Jairo estava vivendo no tempo presente seria curada, mas primeiro Jesus precisava sarar aquela mulher. Jesus precisava restituí-la ao convívio. E Jesus para toda a multidão e diz: quem me tocou? Ela podia simplesmente ter ido embora, recebido a sua cura e estava tudo bem, mas não. O que Jesus queria fazer era restituí-la ao convívio, era tornar público aquilo que Ele tinha feito em sua vida. O seu milagre
será exposto para que todos vejam a glória de Deus na sua vida. O milagre que você tem pedido, que você tem orado, aleluia, é para que o nome dele seja glorificado. Para que através das transformações, das mudanças que Deus está fazendo na sua vida em secreto, porque pode ser que ninguém esteja vendo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Pode ser que ninguém esteja vendo os processos que você tem vivido, as dores que você tem sofrido. Mas quando Deus faz o milagre, Ele deseja tornar público. Não para que seja o seu nome exaltado, mas para que o nome de Deus seja exaltado através do seu milagre. Para que você possa ser pertencente ao seu novo tempo, à sua nova estação. Deus não queria apenas curá-la. Jesus desejava trazê-la a um próximo nível de relacionamento, de convívio social. Aquela mulher ficou de forma clara, até diante de Jairo, que era o coordenador ali da sinagoga, ficou claro diante de todos que aquela mulher, a partir de então, poderia ser restituída à sua vida. Só que mais do que isso, aquela mulher apresentou uma necessidade diante de Jesus, a sua cura, e foi curada. Só que Deus não para apenas nas nossas necessidades. A Bíblia fala que Ele faz mais do que pedimos, do que pensamos, do que esperamos. Ele faz mais. E o que Jesus fez na vida daquela mulher foi muito além da sua cura física. Ele a curou emocionalmente e lhe deu uma identidade, paternidade. Ele olha para aquela mulher e diz: filha! Deus estava restituindo a ela quem de fato ela seria. Deus estava restituindo a ela uma identidade, a chamando de filha e dizendo: você tem um pai. Talvez hoje você esteja orando insistentemente por um milagre na sua vida. E o que Deus quer fazer vai muito além disso. Deus quer se revelar a você como pai, como bom pai. Fazer com que você confie plenamente, se entregue completamente àquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Você tem identidade. Você é filha amada, escolhida. Vós sois geração eleita. Você foi adquirida por um alto preço de sangue. Ei, o preço foi muito alto para que você vivesse abaixo, aquém daquilo que Ele está projetando para a sua vida. Deus deseja e vai fazer, eu creio, coisas grandes em sua vida, a partir da restauração, da cura de feridas, de dores. A partir da restauração de tudo aquilo que te prendia a esse lugar do passado. Existe um futuro sendo apontado para você. O seu milagre, a sua necessidade é suprida por Deus, mas acima de tudo, a sua identidade é restaurada por Ele. E foi isso que Ele fez na vida dessa mulher. Aleluia. Ela recebeu paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que é inexplicável. A paz que não depende de circunstâncias. Uma paz que não depende de notícias. Mas uma paz que excede todo entendimento humano. Só que no meio desse milagre todo, de tudo isso que vinha acontecendo, chega para Jairo a notícia: Jairo, não incomode mais o mestre. A menina já morreu. Às vezes parece que tudo está caminhando para dar certo. Mas de repente... parece que a vida, as circunstâncias te dão uma rasteira. E você diz assim: nossa, eu já caminhei 10 casas para frente, agora eu estou voltando todas elas. Não, mas agora não tem jeito. Não, você não está entendendo. Já estou separada. Não, você não está entendendo, acabou. Não, minha empresa, meu negócio, meus sonhos, acabou. Mas deixa eu te falar algo. Jairo já tinha convidado Jesus para dentro da sua casa. Jesus estava a caminho da geografia da necessidade de Jairo. E quando Jesus escuta aquela notícia, ele olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. É nesse momento que a nossa fé é colocada à prova. No momento das más notícias, no momento da dor.
A fé de Jairo foi colocada à prova. Sabe que lá no Japão acontecem muitos terremotos. E existem grandes edifícios, grandes construções. E elas são projetadas. Existe tecnologia enorme para que quando o terremoto aconteça, o prédio balance conforme o movimento do solo, para que o prédio não quebre, não caia. Só que a gente só sabe se vai dar certo no dia que o terremoto acontece. Só sabe se o engenheiro é bom de verdade, se no dia do terremoto o prédio balança e continua de pé. E muitas vezes, esses dias eu escutei a frase de uma pastora muito engraçada, ela dizendo assim: minha filha, a gente precisa ser igual bambu, enverga, mas não quebra, o cão que lute. Eu digo, pronto. O cão que lute. Porque mesmo diante das notícias, por mais terríveis que elas possam ser. Não, as notícias do jornal dizem que a economia acabou, que o dólar vai para não sei o quê, que a bolsa caiu. Está tudo ruim. A perspectiva são as piores possíveis. Eu quero dizer para você que nós não vivemos por vista. Nós vivemos por fé. E não uma fé qualquer, mas uma fé que é inabalável, mesmo diante das más notícias. Porque nós cremos naquele que pode todas as coisas. E aí ele diz para você: ei, não tema, crê somente. Ali Deus estava dando uma palavra para Jairo de esperança. Deus estava dando para Jairo uma palavra de confiança que estaria respaldando Jairo a permanecer caminhando. Talvez você esteja aí no meio do processo. Está doendo, está difícil. E eu vim aqui para te dizer: ei, continua caminhando. Existe uma pavimentação que Jesus está construindo para você até chegar no lugar do milagre. Crê somente. Permaneça confiando. E Jairo continua caminhando com Jesus para a sua casa, para o lugar da necessidade. E quando eles chegam naquele lugar, tem muita gente chorando. E Jesus para e diz assim: ei, por que vocês estão assim? A menina não está morta, ela apenas dorme. E todo mundo faz o quê? Começa a rir. Diz assim: isso aí não sabe nem o que está falando, a menina está morta. Ei, não, você não está entendendo. Ela parou de respirar. Ei, o corpo dela já está frio. Ela morreu. Pode ser que diante das perspectivas humanas, não tenha jeito, não tenha solução. Mas se Jesus está no ambiente, se Jesus está na sua casa, espere para ver o que Ele vai fazer. Jesus entrou naquele lugar, mas Ele fez algo primeiro. Ele disse que todos aqueles que estavam debochando, chorando, rindo, reclamando, saíssem do ambiente. Vai ter momentos na sua vida que Deus vai te cercar. Vai ser só você, seu marido, sua esposa e seus filhos. Vai ter momentos na sua vida que Deus vai fazer com você como Ele fez com Davi. Davi ficou ali na caverna de Adulão. Ele tinha uma promessa. Ele já tinha sido ungido pelo profeta como rei. Mas entre a profecia, entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um processo. Só que às vezes dentro desse processo, Deus nos coloca dentro da caverna. E é difícil, principalmente quando a gente gosta de gente. Mas existem momentos na nossa vida que Deus diz assim: ei, é hora de ir para a caverna. É eu e você, você e eu. Mas Jesus leva mais 3. Pedro, Tiago e João. O pai e a mãe da menina. O pai e a mãe do milagre. Mas ele leva Pedro, que é rocha. É a fortaleza. É a firmeza que precisamos para ver o milagre. Pedro, Tiago e João já tinham visto multiplicação de peixes. Já tinham visto, a pesca maravilhosa. Já tinham visto o filho da viúva de Naim, depois que Jesus tocou no esquife, voltar a viver. Eles já tinham visto milagres. Aquilo ali seria mais um. Para o seu ambiente de dor, para o ambiente ao qual você precisa de milagres, só convide quem crê no seu milagre junto com você. Aleluia. Às vezes você vai compartilhar o sonho, a promessa, e a pessoa não vai acreditar. Ei, corre! Porque uma hora essa pessoa vai sugar suas energias todinhas e você não vai conseguir caminhar.
Deus não opera milagres onde há incredulidade. Deus opera milagres onde há fé. E ele trouxe Pedro, Tiago e João. João significa graça e misericórdia, porque no ambiente do milagre a gente precisa da graça e da misericórdia de Deus. E Tiago é uma variação do nome de Jacó. Jacó teve a sua história completamente transformada a partir de um encontro com Deus. Para o seu ambiente, você precisa ter a firmeza da palavra, a rocha que é Cristo. Para o seu ambiente de milagre, você precisa clamar pela misericórdia e pela graça de Deus. E para o seu ambiente do milagre, você precisa clamar por aquele que muda identidades, que restaura histórias, que muda circunstâncias, como ele fez na vida de Jacó. Convide para estar com você apenas aqueles que acreditam naquilo que Deus pode fazer na sua vida e na sua história. Apenas aqueles que têm fé o suficiente no Deus do impossível. Aprenda a guardar os sonhos e os segredos de Deus para você. José, por precipitação, por ser alguém empolgado, acabava falando demais, mais do que deveria. Compartilhando os sonhos que Deus tinha dado a ele. Nós precisamos aprender a ter a maturidade de que nem todo mundo pode ouvir aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nem todo mundo pode acessar a intimidade da sua vida. O quarto da casa de Jairo, onde a menina estava, significa intimidade. Nem todo mundo deve acessar esse lugar na sua vida. Tem gente que entra no Uber, conta a vida todinha para o Uber, sem ele perguntar nada. Tem gente que chega aqui, conheceu a pessoa, está com 1 hora, já contou a vida todinha. Ei, nem todo mundo pode acessar esse lugar de intimidade da sua vida. Isso é para poucos. Precisamos ter sabedoria. Precisamos ter discernimento. Porém, todavia, entretanto, quando Jesus opera um milagre, quando Jesus chama aquela menina de volta à vida, apesar de Jesus dizer, não contem a ninguém, apenas deem de comer a ela, era impossível que as pessoas não soubessem que a menina havia ressuscitado. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, aquilo que Deus tem para fazer na sua história, vai se tornar, ainda que você nem precise abrir a sua boca para contar, as pessoas vão ver aquilo que Ele fará na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu negócio, no seu trabalho. O que precisamos é nos posicionarmos. O que precisamos é compreender que as lutas vêm, os processos acontecem na nossa vida, mas eles não foram feitos para nos paralisar, mas foram feitos para nos moldar e nos preparar para recebermos o nosso milagre. Nenhum processo veio para te matar, mas veio para te esticar. Fabrício deu a palavra de oferta agora há pouco, sobre Isaías, Deus dizendo, alargue as tuas tendas, firma as estacas, não impeças. Porque muitas vezes dentro dos processos, a dor é tão grande que a gente tem a tendência de dizer assim, Jesus está bom, não quero mais não. Tem gente que riu ali. Tá bom, já parou por aqui, não estou aguentando. Ei, viva um dia de cada vez. Compreenda que a nossa vida, o bispo já falou aqui sobre isso uma vez, a nossa vida não é uma reta, contínua, constante em crescimento, mas o nosso crescimento ele é feito de altos e baixos, até que alcancemos esse lugar em Cristo Jesus. Toda dor que você tem vivido, todo esse processo é para a manifestação da glória de Deus na sua vida. Por isso não desista. Tenha uma fé inabalável, como essa mulher do fluxo de sangue, como Jairo. Diante dos momentos mais decisivos da sua vida. Ainda que ninguém creia. Quem recebeu a palavra foi você, permaneça crendo. Ninguém tem a obrigação de acreditar na promessa que Deus te deu.
Ninguém. Não espere tapinha nas costas de todo mundo, porque vai ter momentos que vai ser só você e Jesus. Deus está levantando um povo corajoso. Deus está levantando em nosso meio Jairos. Deus está levantando em nosso meio mulheres como a mulher do fluxo de sangue, que tem coragem e ousadia para tocar no manto, para acessar o lugar do milagre, para que a glória dele seja manifestada através de você, para que o reino dele possa se expandir através do testemunho daquilo que ele está fazendo na sua casa e na sua vida. Mas o que nós precisamos é permanecer crendo, permanecer confiando, crer somente. Crer somente. Eu queria chamar o louvor. Queridos, existe algo que Deus está fazendo nesse tempo. O bispo J.B. Carvalho tem um livro que chama O Ano Novo Sou Eu. E muitas vezes nós geramos uma expectativa de que dia 31 de dezembro, ou no dia do meu aniversário, eu vou entrar em uma nova estação, as coisas vão mudar na minha vida. Mas eu estou aqui para te dizer que hoje, dia 15 de setembro de 2024, é o dia em que você tem a oportunidade de, assim como a mulher do fluxo de sangue, assim como Jairo, acessar o lugar do seu milagre, convidar Jesus para acessar a geografia da sua necessidade e contemplar aquilo que ele está fazendo. E ainda que você não esteja percebendo, ele está agindo. Ainda que esteja parecendo que tudo está dando errado, ele continua caminhando com você em direção à geografia do seu milagre. Aleluia. Eu quero te convidar para ficar de pé. Antes de orarmos juntos, eu quero te convidar a baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos. E você apresentar a Deus qual é a geografia do seu milagre. O seu milagre tem nome. O seu milagre tem endereço. O seu milagre precisa ser apresentado a Jesus, assim como Jairo fez. Jesus, a minha filha, vem à minha casa, vem a essa geografia. A minha necessidade é essa. A mulher do fluxo de sangue precisava de um milagre e ela foi, buscou o milagre. Ela inaugurou uma nova forma de Deus fazer as coisas, porque até então Jesus era conhecido por tocar nas pessoas e as pessoas serem curadas. Ela inaugurou uma nova forma de viver milagres. Ela disse, não vou tocá-lo para que ele não se torne imundo, ele não vai me tocar, mas eu vou tocar o seu manto e vou tomar, vou acessar o meu milagre. Eu quero te desafiar nessa manhã a apresentar a Deus. Deus, essa é a minha necessidade. Esse é o milagre que eu preciso. Essa é a geografia, o ambiente que eu preciso ver a tua glória se manifestando. Me perdoa por todas as vezes que eu tentei fazer na força do meu braço. Mas hoje, assim como Jairo, assim como a mulher do fluxo de sangue, eu corro para os teus pés. Eu corro para aquele que pode e deseja manifestar o sobrenatural na minha vida. Aleluia. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Você pode levantar as suas mãos e fazer dessa canção uma declaração de fé. Uma declaração sobre esse Jesus em qual você confia. Nós cremos em ti, Jesus. Sim, eu creio, sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu Creio, sim, eu creio. Deus do sobrenatural. Nós cremos em ti, Jesus. Sim, eu creio. A nossa confiança está depositada em ti, Jesus. A nossa confiança está depositada aos teus pés. Aquele que era e há de vir, com seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagre. Este é o Deus de milagres. Levante a sua voz e declare aquele que era.
sim, eu creio. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, nesse lugar, como aquela mulher do fluxo de sangue. Nós nos movemos apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias. Nós queremos acessar esse lugar em Ti. Nós queremos acessar o milagre. Nós queremos, Senhor, diante de Ti apresentarmos as nossas necessidades, crendo que o Senhor pode fazer. Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e sempre será. Tu és um Deus que restaura casamentos. Tu és um Deus que restaura emoções. Tu és um Deus que restaura a saúde. Eu quero declarar aqui hoje sobre pessoas que por alguma razão têm vivido enfermidades no corpo, na alma. Eu quero declarar uma estação de cura visitando a sua casa, visitando o seu corpo. Oh, eu declaro em nome de Jesus o sobrenatural dentro da sua casa, se tornando realidade. Realidade. Eu declaro cura, restauração em nome de Jesus. Todo câncer, toda enfermidade. O mesmo Jesus que curou aquela mulher está aqui em nosso meio. Um Deus que ressuscita mortos. Eu não sei qual é o tamanho do milagre que você precisa, mas eu sei quem tem poder para fazer. Oh, sim, eu creio. Cremos em Ti, Jesus. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus é sobrenatural. Eu quero pedir a você agora que você possa baixar suas mãos, baixar sua cabeça. Eu quero fazer um convite muito especial a você que tem caminhado sozinho, que nunca convidou Jesus para ir até a sua casa, para acessar o seu coração, para assumir o controle da sua vida. Ou talvez você já fez esse convite, mas por alguma circunstância, alguma situação você parou no meio do caminho. Eu quero te convidar hoje a tomar a maior e melhor decisão da sua vida. Não é sobre religião, é sobre salvação, é sobre vida com Deus, é caminhar com Ele, é saber que você não está sozinho, que você tem um Pai, um bom Pai. Se você hoje deseja tomar essa decisão, eu quero te convidar a levantar as suas mãos, aqui nesse lugar. Aleluia, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Existe um tempo de restauração chegando na sua vida, na sua casa. E eu quero te convidar para orarmos juntos nessa manhã. Você que está tomando essa decisão. E toda a igreja vai orar junto. Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados. Te peço perdão porque até hoje eu caminhava sozinho. Mas a partir de hoje, eu te convido, Jesus, para acessar a minha casa, a minha vida e o meu coração. Eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, tem um time ali à minha esquerda, com aquelas placas, que quer te dar um presente, uma Bíblia, um livro, que é uma vida com propósitos, para marcar esse dia e te dar um abraço em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma boa semana para você. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Sim, eu creio em Ti.
nada é impossível para Ele. Então, que esse culto tenha sido uma injeção de ânimo, uma injeção de fé para você continuar posicionada e esperando o seu milagre em oração, com paciência, crendo que Ele vai fazer. Glória a Deus, que culto abençoado. E olha, passando aqui, porque nós queremos conhecer você, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que escutou essa pregação e pensa assim, não, eu preciso desse Jesus, eu preciso caminhar com Jesus. Se você tomou essa decisão, nós queremos conhecer você. Provavelmente está aparecendo um QR Code aí na tela. Se você aceitar Jesus, lê esse QR Code. Ou vai lá no link do nosso Instagram, @CNFortaleza, para que você possa se inscrever, mostrar que você aceitou Jesus, para que a gente possa caminhar junto, enquanto a CN física não chega onde você está. E você pode participar tanto da nossa programação online, como também dos nossos pequenos grupos online. Então vai ser uma bênção, você tomou a melhor decisão da sua vida e não tem coisa melhor do que caminhar com esse Jesus que pode mudar todas as circunstâncias. Ainda vamos ter transmissões do culto de 15 horas, 19h30. Então, se você assistiu esse culto, mas alguém da sua família, um amigo, alguém do trabalho que você lembrou, e você quer enviar os cultos, você pode enviar aí o link para as transmissões de 17 horas e também 19h30. Aproveitando esse espaço para a gente recapitular datas importantes aqui na igreja, porque sempre tem alguma programação e você precisa ficar por dentro. A primeira é o nosso batismo. Então, você que aceitou Jesus, pode ser que você tenha aceitado Jesus aí de casa, mas você mora em Fortaleza, então você pode estar aqui presencialmente conosco para você declarar publicamente a sua fé no batismo, que vai acontecer no dia 29/9, no último domingo do mês de setembro. Vai ser assim uma festa, tanto na igreja, mas principalmente no céu. Então vai ser um momento incrível que você pode declarar a sua fé pública. Aí, se você conhece alguém, um amigo, alguém do pequeno grupo que você participa, alguém que você sabe que já está caminhando, mas ainda não se batizou, esse é o momento, convida essa pessoa. As aulas de preparação vão acontecer no dia 20/9, aqui na CN presencialmente. E o batismo, a nossa grande festa, vai ser dia 29/9. Em todos os cultos vamos ter pessoas batizadas, vai ser uma bênção. E para finalizar, não podia deixar de dizer para você, mulher, você que está assistindo, sobre a nossa conferência Modeladas. Não tem como você ficar de fora. Vai ser no dia 21, 22 e 23 de novembro. Aqui em Fortaleza, no Iguatemi Hall, um espaço maior, um espaço para milhares de mulheres. Você vai receber palavras poderosas, temos vários nomes confirmados, em breve a gente vai falar mais sobre isso. Ainda falta aí um pouco mais de 2 meses. Então, se você não mora em Fortaleza, é a hora de começar a pesquisar passagem, começar a pesquisar hospedagem, para você estar presente e fazer a sua inscrição no Modeladas. Vai ser incrível, sobrenatural. Tenho certeza que Deus vai falar muito através de você. Deus está levantando mulheres fortes, influentes, posicionadas para a glória dele encher a terra. Então, já coloca aí na agenda, dia 21, 22, 23 de novembro, Modeladas. Você vai estar conosco e vai ser uma bênção. Bom, poderia ficar falando horas aqui, mas chegou a hora de se despedir desse momento de raio-x. Foi uma alegria ter você aqui conosco. Uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de foco naquilo que Deus tem te falado e de muita ousadia para clamar pelo seu milagre. É isso, um cheiro e até a próxima. Estamos arrecadando doação de alimentos e cestas básicas para ajudar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Cada doação pode fazer a diferença para alguém que precisa. Agradecemos por sua generosidade e solidariedade. Juntos, podemos fazer a diferença. Em celebração aos 7 anos de ministério, o CN Sênior convida você para um seminário especial no dia 26 de outubro, das 8 ao meio-dia, com o tema Plenitude e Abundância em Jesus. Este evento será uma oportunidade de crescimento e reflexão. A entrada é a doação de 1 quilo de alimento. Neste mês de setembro, celebramos o Setembro Azul, um momento especial para a comunidade surda. São 3 datas importantes: o Dia do Surdo, o Dia da Libras e o
Dia do Intérprete de Libras. O nosso Ministério CN Surdos está de portas abertas para acolher os surdos e seus familiares. Mais uma turma da Escola Integral de Formação de Libertadores, EIFOL. Videoaulas com o Pastor Cote, módulo Raízes da Depressão e Dinâmica da Personalidade, para entender as dificuldades da alma humana e aprender como conduzi-la a um tratamento saudável. Início dia 16 de setembro na CN Eusébio. Vagas limitadas. Faça a sua inscrição no aplicativo CN. Todos os domingos temos nossa jornada de fé e conhecimento na Escola das Nações. Junte-se a nós no estudo da Palavra de Deus e fortaleça sua conexão com Ele. Escola das Nações. Unidos pela fé, guiados pela sabedoria. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós viemos aqui para lhe fazer um convite. Você conhece o pequeno grupo? O PG é um lugar de comunhão, adoração, louvor e o compartilhar da Palavra de Deus. Nós temos um pequeno grupo para cada perfil e necessidade. Inscreva-se agora no QR Code que aparece na tela ou nos QR Codes espalhados em diversos pontos da nossa igreja. Venha fazer parte da nossa família. Estão abertas as inscrições para seu filho participar da Escola CN Kids Música e Artes. Temos as modalidades: canto, bateria, violão, teclado, guitarra, flauta doce, jazz, dança profética, desenho e pintura. Todos os sábados, com os melhores professores. Agende já a audição do seu filho. O batismo é um momento de renascimento, um símbolo poderoso de fé e compromisso. Na água, encontramos a renovação espiritual, seguindo o exemplo de Cristo. Este é um passo importante na jornada cristã, marcando a entrada em uma nova vida com Deus. Se você deseja dar esse passo de fé, inscreva-se para o próximo batismo e comece uma jornada com Cristo. Batismo. Um novo começo, uma vida nova em Cristo. Esse foi o nosso CN News. Siga-nos nas nossas redes sociais.